Olá pessoal, vamos para um pequeno vídeo para colocar um assunto que de vez em quando eu penso, que de vez em quando eu pondero e que, observando isso em mim, nas pessoas, a gente vai identificando, né, algumas coisas interessantes. Até antes que eu me esqueça, tem um livro muito interessante sobre esse assunto, que é O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. É um livro antigo já, muito bom, muito bom. O Campbell, assim, é uma sumidade nessa área, a parte mitológica. É muito bom ler um livro dele. Então, o nome do livro já traz o assunto, né? O herói. Mais especificamente o mito do herói. Esse mito do herói, eu penso que é alguma coisa assim, bem complicada da gente lidar, porque de uma certa forma ele está entranhado na nossa cultura, né? Principalmente brasileira, e talvez a latina também tem um pouco disso, né? Então, é algo que se manifesta assim, de uma forma muito intensa. A gente pode tanto olhar para a gente mesmo nas nossas atitudes, para identificar essa questão do herói, quanto olhar para as outras pessoas, né, no dia a dia, nas tarefas que elas fazem, nas vontades que elas têm. Apesar da questão do mito do herói mesmo poder ser dividido em várias etapas, em várias fases, e algumas pessoas ficam mais presas em determinadas fases dessas, ou seja, não vão adiante, não evoluem, não vão até o final, né, não desempenham o mito como um todo. Eu penso que nós temos, e acho que isso é humano, essa necessidade, né, de salvar alguém. De salvar alguém. De uma certa forma, é uma transferência. Do tipo, se eu estou salvando alguém, significa que alguém vai me salvar? Ou se eu estou salvando alguém, significa que eu estou me salvando também? Certo? Só que essa questão, ela é, assim, eu diria que, apesar de ser muito complexa, para a gente observar, o interessante é ler o livro, se informar um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais de informação. E eu estou fazendo uma simplificação aqui, meio até um pouco grosseira, mas eu penso que isso atrapalha muito, né? Atrapalha muito a vida da gente. Porque quando é uma vontade, quando é um ímpeto, quando é um fluxo de energia em direção a esse salvar alguém, e eu consigo colocar isso em execução, eu consigo ver o resultado disso, e é um ato prazeroso, é um ato que traz um resultado satisfatório, a coisa funciona, a coisa é interessante. Mas quando eu faço isso e me decepciono depois, quando eu faço isso e o resultado não é o que eu espero, não é o que eu gostaria, não é o que eu quero, certo? A coisa não funciona, a coisa sai por caminhos mais complicados. E nós podemos observar, nós estamos sempre nessa função. Alguns mais, alguns menos, mas temos que salvar alguém. Ou nós temos que salvar o mendigo na rua, ou nós temos que salvar o cachorrinho, ou nós temos que salvar a donzela que vai virar nossa namorada, nossa esposa, nossa mulher, nossa, né, mãe dos nossos filhos, ou nosso marido, o homem da nossa vida, nós temos que salvar eles de alguma coisa. Afinal, eles estão perdidos, eles não sabem disso, então nós sabemos. Então, por saber, a gente tem que salvar eles de alguma coisa. Normalmente a pessoa não quer ser salva. Normalmente ela nem sabe que está ruim. Mas nós queremos salvá-los. Certo? Então a gente verifica nessa imposição, nessa ideia do mito do herói que tem que salvar alguma coisa, que salvar alguém, a manifestação do nosso ego, né? A manifestação também de um padrão dentro da nossa mente que nos foi incutido. Nós temos que fazer. E esse fazer é o salvar, é o ajudar.
certo? E muitas pessoas colocam isso com tanta vontade nisso que elas esquecem de si mesmas, né? Elas se jogam só para fora, só para o outro e esquecem de si mesmas. Até que um dia elas cansam e elas observam estarrecidas que todo mundo se aproxima para pedir alguma coisa, todo mundo se aproxima para querer alguma coisa. E quando ela não atende aquilo, as pessoas ficam indignadas, as pessoas se afastam, as pessoas brigam, as pessoas ofendem. Ela já não é tão boa como ela era, certo? Eu creio também que ao longo do nosso desenvolvimento a gente passa um pouco por isso. Então, quando a gente é mais jovem, a gente tem uma propensão maior a fazer essas coisas, a prestar esse auxílio. Só que daqui a pouco chega um momento em que a gente tem que colocar um controle nesse processo. Senão o abuso continua, o abuso aumenta, né? E as pessoas não sabem como parar isso. Elas acabam parando no momento em que a pressão externa é tão grande, a cobrança é tão grande que elas não dão conta, então elas acabam adoecendo ou acabam tendo uma crise, e aí elas vão iniciar um processo de contenção. Mas ainda é um processo de contenção dessa vontade de salvar, é uma mais intuitiva, né, do que propriamente consciente, porque a pessoa não sabe que aquela necessidade dela está tão aflorada, que está tão manifestada essa necessidade de salvar, certo? Junto com essa necessidade de salvar, que eu comentei agora há pouquinho, tem essa questão do ego. Então, o meu ego não pode aceitar que tem uma pessoa sofrendo. Meu ego não pode aceitar que tem uma pessoa que está à deriva na vida, que está tendo dificuldade. Por quê? Porque o simples ver o sofrimento alheio, o sofrimento externo, me lembra do meu sofrimento. E isso me incomoda. Então eu preciso empreender uma ação de salvamento daquele ser para me esquecer do meu salvamento. É uma outra faceta do mito do herói, certo? E qual delas nos motiva, qual delas nos movimenta? Você vai ter que identificar dentro de si mesmo, né? Às vezes as duas, às vezes mais uma ou mais outra em determinado momento da vida, ou simplesmente uma ou outra. Né? Esse ímpeto de simplesmente salvar, 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 ou esse salvar porque eu não quero ver, porque eu não posso aceitar que haja sofrimento. Eu não posso aceitar que eu esteja sofrendo. Meu ego não permite essa percepção. Então, cada vez que ele vê o sofrimento, ele tem que me ignorar. Certo? Essa questão do salvamento do outro, né? Ela é uma atitude assim interessante sobre alguns aspectos, bem complexa, como eu falei, mas para a natureza, para o mundo, para o fluxo do universo, ela é inútil. Se o animal sofre e morre, o animal sofreu e morreu, a natureza continua. O fluxo continua da vida, faz parte. Se está sofrendo hoje e feliz amanhã, e sofrendo depois e feliz amanhã, é o fluxo da vida também. O ego é contrário a esse fluxo. O ego quer se perpetuar além da vida, né? Ele não admite que ele vai morrer e que ele vai sumir. Então ele quer ter um nome de rua, ele quer ter um nome de cidade, ele quer fazer uma obra grandiosa, ele quer ser um santo, alguma coisa assim, para ser lembrado, para burlar a morte. E o mito do herói ajuda isso, né? Se manifesta de uma forma que ajuda esse medo que o ego tem. Eu diria para as pessoas para se observarem. Se você tem essa questão do salvamento do outro, quem quer que seja o outro, se observe para verificar como é que isso se manifesta, como é que isso flui na sua vida. Você está sempre querendo salvar? Você está sempre invadindo a vida do outro ser, querendo impor a sua verdade, a sua maneira de ser, porque o herói, ele salva, mas ele salva com esse detalhe. Eu vou te salvar porque a minha verdade é melhor que a tua. Porque o meu conhecimento é melhor que o teu.
Então eu vou te salvar. Eu vou te tirar de onde você está desse sofrimento, porque eu sei a chave para sair disso, eu sei como passar por isso. Então, o herói tem essa faceta do desrespeito com o outro, de não permitir que o outro tenha o caminho dele, de não permitir que o outro cumpra a jornada dele. Porque o herói acha que a sua verdade é maior que a dos outros. Então ele tem que impor isso constantemente. Né? Até para se convencer disso, ele tem que impor isso constantemente. Tá? E nós temos essas cruzadas de salvamento, né? Eu mencionei. Eu vou salvar o amor da minha vida, eu vou salvar meu filho, minha filha, eu vou salvar meus cães, meus gatos, passarinhos, eu vou salvar o planeta. São jornadas que vão desde coisas pequenas até coisas imensas que nunca vão ser atingidas. Ninguém sozinho vai salvar o planeta. Não vai. Pessoas com muitos recursos, com muito conhecimento, com muito acesso à informação já tentaram e não conseguiram. Então, um pequeno ser individual ali vai conseguir salvar o planeta? Não vai conseguir salvar o planeta. Ainda mais sob essa ilusão desse salvamento do planeta. O planeta não quer ser salvo. Mas eu tenho a ilusão que eu preciso salvar. Poluição, desmatamento e assim por diante. Então o meu herói tem que se manifestar de alguma forma. E quando ele não consegue, ele se ressente, ele se fecha, ele chora, ele sofre, ele reclama, ele briga, porque ele não consegue salvar, ele não consegue manifestar isso no mundo. Ou seja, eu estou dormindo e executando uma programação. A programação é o herói salva o livro. Enquanto eu estiver dentro disso, tentando, sofrendo, indo e voltando, tranquilo, não tem problema, não há crítica nenhuma com relação a essa atividade do herói. Não há crítica nenhuma. O que há é a observação, a percepção de por que eu estou fazendo isso, por que eu quero salvar, quem eu quero salvar, quando eu quero salvar, como eu quero salvar. A partir do momento que eu começo a me observar, vou começar a me conhecer, eu vou começar a me modificar por isso, porque eu vou estar focando a atenção em mim, tá voltando a atenção para mim, e eu vou perceber que muitas das minhas ações de salvamento são totalmente inúteis, porque o outro não quer ser salvo. O outro pode querer atenção, o outro pode querer desabafar, o outro pode querer falar, mostrar, mas ele não quer ser salvo. Eu é que quero salvar o outro. Isso não nos leva a uma resignação, porque uma resignação é dizer, tá, não tem salvamento, acabou, se exploda, morre assim mesmo, não quero nem saber. Não. A resignação é um pouco ruim, mas nos leva a uma ação, né, uma ação compassiva, uma ação de auxílio, de ajuda consciente, que é diferente. Porque a ação consciente, um herói consciente, ele sabe dos seus limites, ele respeita o limite do outro. Então ele oferece e não impõe. E ele sabe quando oferecer, ele sabe quando é necessário. Para isso a gente tem que ter consciência. E para ter consciência, a gente precisa ter energia. E se eu gasto a minha energia querendo salvar todos e tudo, eu não consigo ter consciência. Não sobra energia para ter consciência. Certo? Então, essa é uma questão bem interessante, né, do mito do herói, que nós temos constantemente, que é expressa pela sociedade, pelas religiões. Salvar. Temos que ser salvos. Não sei bem do que, né? Mas a gente tem que ser salvo. Certo? Então, algo para ser ponderado, para ser pesquisado, debatido. Tem esse livro do Joseph Campbell, né? O Herói de Mil Faces, que vale a pena ser lido, esclarece muita coisa, traz muito conteúdo, tanto na parte mitológica, quanto a parte de cultura, quanto a parte de evolução do ser humano. O Campbell é realmente uma sumidade nessa área, vale a pena ler qualquer livro dele. Certo, pessoal? Então vamos nos observar e vamos ver quando que se manifesta, por que se manifesta. E aos poucos, ao tomar consciência dessas vontades,
vontades, dessas manifestações, dessas tendências, a gente começa a se conhecer mais, começa a controlar mais e começa a economizar mais energia que vai ser revertida para o nosso próprio conhecimento, para o nosso próprio benefício. À medida que eu fico melhor, que eu me sinto bem, que eu tenho mais energia, eu começo a compartilhar com as pessoas toda uma energia diferente, certo? Todo o relacionamento muda, tudo isso se altera porque é uma energia diferente, é uma energia mais consciente, mais tranquila, mais harmônica. É diferente daquela energia anterior do salvamento, que é uma energia de imposição, é uma energia de invasão. Ok? Era isso. Obrigado a todos.